Salve família nostálgica, beleza? Para o vídeo de hoje eu separei quase uma hora só de hack ROMs que ganharam versões em cartucho para videogames antigos e foram vendidas normalmente no mercado paralelo. Alguns games até ficaram bons, mas outros você pode passar bem longe deles, ficaram horríveis. E ao contrário desses jogos ruins, esse vídeo está muito bom e eu espero que você goste do conteúdo. Assista até o final, hein? Bora lá! Hack ROMs extraoficiais para o Mega Drive. Começando com uma hack de dois jogos de luta muito famosos nos anos 90, o Tekken 2 e Virtua Fighter 2. Apesar dos gráficos em 3 dimensões ainda estarem no começo naquela época, ambos os games marcaram a infância de muitos trintões que jogam videogame até hoje. No entanto, quem não tinha um Sega Saturn em casa, PlayStation 1 ou o troco do pão para gastar com fichas, uma das alternativas em 1997 era o Virtua Fighter 2 vs Tekken 2. Um crossover em 16 bits com cenários refeitos e um grande número de oponentes em 2D. O mais legal aqui é que a aparência dos lutadores lembra sim bastante os originais, até os movimentos característicos de cada um deles aí foram refeitos, como o caso aqui do Kazuya e o Heihachi, por exemplo. Os golpes e os chutes são muito parecidos com suas versões originais. Quase que dá a impressão que estamos jogando um jogo 3D. Se quase, né? Na verdade, não é tanto também. O que atrapalha aqui mesmo é a jogabilidade, que é mais travada que dente de esquimó. Os socos e chutes muitas vezes nem precisam colidir para dar algum dano, e outras vezes eles nem funcionam. Você chuta, mas não desconta a vida. Normal, né? Numa hack ROM. Nesse game vale mesmo jogar só pela curiosidade. Ready, go! Quando a Nintendo anunciou o jogo Super Mario 64 em 1996, foi um alvoroço no mundo inteiro. Todo mundo queria escalar plataformas poligonais com um encanador baixotinho e esquisito que todo mundo ama. O que faltou mesmo foi o dinheiro, né? Porque não era para qualquer um ter um Nintendo 64 nos anos 90. Mas o Mega Drive já era bem acessível e você podia jogar o Super Mario 64 em 16 bits já em 1997. Esse título é um port do Super Nintendo criado para o console da Sega. Mais diferente do Super Mario original, aqui temos apenas 6 níveis e um chefe a cada 3 níveis. E o Yoshi? Coitado, o Yoshi nem tá aqui, né? Não tem participação nenhuma, você tem que passar todas as fases somente com o Mario. Já as músicas foram todas tiradas do jogo Tailspin, do Mega Drive mesmo. Esse jogo que vocês estão vendo aí. Tiraram todas as músicas dele e colocaram no Super Mario. E até que essas músicas combinam bem com o cenário, que aliás ficaram bem semelhantes com a versão do Super Nintendo. Essa hack ROM é bem interessante, principalmente para quem não tinha o Super Nintendo, poderia jogar o Super Mario no Mega Drive. Só não tinha o mais importante, né? O que ele prometia na capa, o Super Mario 64. Quando eu era criança, fui numa excursão da escola para ir no cinema assistir o Rei Leão. E depois disso, né, toda semana a professora passava de novo o filme do Rei Leão em sala de aula. Eu lembro até que tinha uma fita VHS verde. Caramba, tô velho mesmo. Pois então, nessa época o sucesso do Rei Leão era tanto que The Lion King ganhou alguns jogos, que a maioria dos jogadores já ouviu falar pelo menos. Mas você já ouviu falar do Rei Leão 3, lançado para o Mega Drive em 1997? Pois é, nem a Sega sabia dessa versão. Aqui o negócio é tão modificado que o Simba é cor-de-rosa. Pintaram o leão inteirinho ali, ou faltou cor, né, na hora de criar o hack. Mas as coisas estranhas não param por aí não. Durante as fases, você vai encontrar inimigos retirados de Donkey Kong Country e sons retirados do Aladdin, do próprio Aladdin do Mega Drive mesmo. É tudo misturado aqui, é um jogo Frankenstein. A jogabilidade, como sempre, não é perfeita, mas o jogo é jogável, tanto o Rei Leão 2 quanto o 3, são duas hacks diferentes, modificadas pela mesma empresa. Dá uma procuradinha no Google aí que você já acha. Se você já enjoou de zerar as versões originais, vale a pena passar um tempinho com essas duas hacks.
De tempos em tempos, até os dias de hoje, um jogo para console antigo é lançado para cartucho. Apesar de serem bem poucos mesmo, ainda saem sim títulos bem divertidos para consoles, principalmente da segunda, terceira e quarta geração. E um desses cartuchos é uma hack de Carros 2, um jogo baseado no filme do Relâmpago Marquinhos. Aquele carro lá que viaja pelo mundo inteiro em busca da taça da Copa Pistão. Mas não é esse jogo moderno que vocês estão vendo aí na tela não. A hack de Carros 2 na verdade é essa aqui, uma modificação de um jogo de corrida de 1988 com perspectiva isométrica, tipo Rock'n'Roll Racing, só que um pouco mais antigo. Pra você ter ideia, o cara que programou essa hack é tão preguiçoso que não modificou quase nada no game, só a tela de título mesmo, com Carros 2, e acrescentou olhos em cada carro e pronto. Os olhos são tão pequenos que mal dá pra ver que é verdade. Daí ele juntou tudo, salvou no cartucho e mandou lá pro seu Zé da Feira do Rolo vender. Lembrando que essa hack é de 2012, mas o jogo original é bem do início lá do Mega Drive, 1988. Tanto que os gráficos ainda são bem fraquinhos, também no começo mesmo. Porém, esse jogo chegou a vender 2,3 milhões de cópias e tornou na época a Rareware uma das principais desenvolvedoras da Nintendo. O jogo foi muito bem sucedido, a desenvolvedora começou a se destacar aí no mundo dos games. E já essa hack room aí, coitado, se vendeu meia dúzia, é muito. Já que estamos falando de hacks modernas, que tal essa aqui de 2013 de Call of Duty Ghosts, versão 16 bits? É, isso mesmo, Call of Duty Ghosts, mas não é esse moderno que todo mundo conhece não, esse aqui é outro que poucos viram. Como sempre é uma modificação, né, e dessa vez é de um game chamado Time Tracks, que ficou pronto lá em 1994, mas nunca foi lançado oficialmente. E quando sua ROM vazou na internet em 2013, um hacker russo logo em seguida correu para fazer sua versão para o Mega Drive. A história do game é a mesma do seriado que é baseado no jogo original. Estamos no ano de 2193 e o protagonista é um detetive de polícia que precisa capturar fugitivos perigosos e assim vai viajando pelo tempo em busca desses meliantes. É um jogão do Mega Drive, hein, que foi desperdiçado lá no início dos anos 90. A sorte nossa é que existe internet hoje em dia e nós poderemos jogar esse jogo através de emuladores. Ou se você quiser também pode jogar esse Call of Duty Ghost falso aí, é o mesmo jogo, feito por uma desenvolvedora clandestina. O próximo jogo do vídeo é o Biohazard 3, lançado em 1999, mas pode esquecer da Jill Valentine ou da Umbrella Corporation. Essa hack, também russa, não tem nada a ver com o jogo da Capcom. Biohazard 3 SARS War é um jogo de tiro em primeira pessoa baseado no game Body Count, um título que estava com seu lançamento previsto para 1994 no próprio Mega Drive. Mas na época ele acabou sendo cancelado e só saiu mesmo no Sega Genesis. Uma coisa interessante sobre o jogo Body Count é que ele é um dos poucos jogos que você pode usar a Menacer, também conhecida como a pistola do Mega Drive. E acredito que também seja possível usar esse acessório nessa hack russa aí, o Biohazard 3. Que aliás de Biohazard 3 não tem nada, né? Só a história que é a mesma de Resident Evil. Já o jogo em si é uma coisa totalmente diferente. E por último, um jogo do Ben 10 de 2012, baseado numa versão Java de celular. Falando assim, parece até aquele jogo bem antigo, né? Todo pixelado, tipo aquele celular tijolão de antigamente. Mas não, essa é uma hack para o Mega Drive que até ficou muito boa. Esses gráficos coloridos aí me lembrou bastante os beat'em ups do Game Boy Advance. E como, mais uma vez, é uma hack russa, não tem história nenhuma, você liga o jogo e já sai dando porrada nos inimigos. Porém, duas coisas me chamaram bastante atenção aqui. Uma delas é a tela de continue, que mostra o menino Ben 10 aí, estilo Street Fighter, mas quando você é o perdedor. Tem até sangue escorrendo na cara dele ali, parece que ele levou uma surra. Bem sinistra essa tela de continue, né? E
se não bastasse, ainda temos a tela de Game Over, mostrando o protagonista no cemitério somente com as mãos para cima. É tipo mortos-vivos lá, e uma mensagem dizendo assim: ah, sei lá o que tá escrito aí, eu nem falo russo, mas deve ser uma coisa bem macabra. Melhor ficar na gameplay mesmo, né? Apesar de ser uma hack room modificada de um jogo em Java, essa hack conseguiu ficar nos altos padrões do nosso querido Mega Drive. Hacks de jogos antigos que ganharam versões em cartucho. Se você gosta do Sonic e também do Mario, uma alternativa barata é o game Somari, que traz um Mario super bizarro dentro do mundo de Sonic the Hedgehog. Tem demência? Aqui as fases são exatamente as mesmas do Sonic do Mega Drive, mas o bigodudo, além de ter as mesmas habilidades do Sonic, ainda tem um salto, um movimento a mais que facilita e muito a vida do jogador. Tem fases que dá para passar de boa, só pulando pra lá e pra cá, chega no final rapidinho. Os sons e inimigos ainda são os mesmos, então aquela sensação nostálgica de estar jogando Sonic no Mega Drive ainda vai existir. O único problema é ficar vendo a cara feia desse Mario, dá até medo, olha aí. Esse jogo na verdade tinha saído para o NES em 1994 e os criadores gostaram tanto da bizarrice que eles fizeram e foram melhorando o jogo ao longo do tempo em consoles mais novos, mas sempre com esse Mario bizarro. Bom, na minha opinião eu até jogaria esse jogo por ele ser diferente, agora comprar um cartucho para jogar esse Mario do capiroto sem chance, prefiro ficar com o Sonic original mesmo, obrigado. Depois de salvar a Terra várias e várias vezes, a única recompensa que Goku ganha nos games é uma hack room adaptada para o Super Nintendo e Mega Drive de Dragon Ball Final Bolt, que é original do PS1. Aqui você pode esquecer aquelas lutas em 3 dimensões, efeitos especiais, efeitos sonoros e tal. Nessa versão em 16 bits, o objetivo é descer a porrada nos jogadores, sem muita frescura. O jogo vem com 8 personagens para escolher, cada um com seus poderes e movimentos próprios. E se você não for um cara muito exigente, esse game até que ficou bom. Tanto que a versão para o Mega Drive vem numa caixa toda bonitinha, com etiqueta, tudo bem feita, parece até que é original. E ele, aliás, foi lançado no mundo inteiro. Enquanto a versão do Super Nintendo também tem essa caixa, etiqueta e tudo mais. Só que foi lançada somente na América do Sul, para evitar qualquer problema com a Nintendo. O criador dessa hack é desconhecido, mas ele tem bom gosto, pois usou algumas músicas de Street Fighter 2 em algumas partes do game. E ele fez tão bem os sprites dos personagens que até alguns foram reutilizados no game Top Fighter 2000, que também é uma hack room aí do Mega Drive. Se ninguém te contasse que esse jogo era modificado, talvez até passaria batida, hein? Uma equipe chamada Hammer Team decidiu criar uma versão em 8 bits do clássico Donkey Kong em 1997. A jogabilidade, os gráficos e o som são semelhantes ao Donkey Kong Country, só que na versão do Game Boy Color, embora ele tenha sido feito para funcionar no Famicom. E mesmo assim, muitas vezes ele é considerado significativamente superior a muitos outros jogos piratas baseados na série Donkey Kong. A história e as fases são basicamente as mesmas do original, só que você começa aqui com 25 vidas e também tem um sistema de passwords de tempos em tempos para te ajudar a terminar o game. É, isso aí, aqui não tem como salvar como era no Super Nintendo, e também não tem aquele filminho no final, nem aquele filminho do começo, tem só uma mensagem de fim e já era, acabou. O interessante é que esse jogo é 2 em 1, ou quase isso pelo menos. Na tela inicial você pode escolher entre Donkey Kong 4 ou Jungle Book 2, também conhecido como Menino Lobo. É aquele jogo das selvas que você provavelmente jogou no Super Nintendo. Enfim, aqui você não joga o game em si, só com o personagem mesmo, só que nas fases do macaquinho. Fazer o que, né? Não dá para exigir demais de uma hack room. Também
também em 1997, um port não licenciado de The King of Fighters foi feito pela Hacksoft para o Nintendinho. E eles até que trabalharam bem nos sprites desse aqui. Já vem com 8 personagens jogáveis e você ainda pode escolher sua equipe de 3 jogadores. Nesse quesito nada mudou. A parte ruim é que faltou muitos lutadores, mas provavelmente o console não suportaria tanto. E se você estava acostumado a jogar aquela versão original lançada para arcade, esqueça tudo que você aprendeu sobre o game, porque aqui é totalmente diferente. É mais travadão, não tem aqueles especiais e os golpes são bem limitados. Bom, dizem que o que vale mesmo é a intenção, mas aqui eles foram longe demais. Tanto que tem 2 continuações, o KOF 98 e o 99. E a única coisa que muda mesmo é o número desenhado grosseiramente no cartucho, porque o jogo é o mesmo. O pior é que muitas vezes você tá jogando lá bem de boa e o chefe nunca chega. Você fica num loop infinito de lutas e nunca zera. É só luta atrás de luta e chefe que é bom nada. Quer saber? É melhor você jogar a versão original mesmo e esquecer esse port. Outro jogo de luta famoso, principalmente nos arcades, é X-Men vs Street Fighter. Na versão original você seleciona 2 lutadores e cada um tem suas magias especiais e vários tipos. Fora que tem uma renca de personagens para escolher, inclusive o Akuma que fica escondido por lá. Então, em 1998, decidiram fazer esse mesmo jogo no Super Nintendo, tentar trazer a mesma qualidade da versão para arcade para o console de 16 bits. Bom, eu disse tentar, porque mesmo tendo ficado mais ou menos, deixou muito a desejar. Para começar, não tem introdução nem nada no começo, o Ryu e o Ciclope só apertam as mãos ali e saem pro fight. Só que temos somente 8 jogadores, e os efeitos sonoros usados foram retirados de Street Fighter 2. Não é uma escolha ruim, mas quem está acostumado a jogar X-Men vs Street Fighter vai estranhar com certeza. Os botões também são limitados, só tem um tipo de chute e um tipo de soco. E na hora do especial foram também retiradas muitas coisas mesmo. Pelo menos ainda tem especial, né? Outra coisa essencial do jogo que também foi retirada é o Apocalipse, como chefe final. Aqui você vai lutando até terminar o game. Acabou a luta, finalizou, tchau, sem cutscene, sem nada. É só um parabéns no final e boa. Quem quiser jogar ele como um quebra-galho, beleza, porque a versão original é bem mais fodástica. E para encerrar, temos um jogo mais moderno que ganhou uma versão não oficial em 2D, também conhecida como Assassin's Creed. Só que não, foi tudo enganação. Enquanto o original deu as caras no mundo gamer pela primeira vez em 2007, uma equipe russa criou uma hack para o Super Nintendo e Mega Drive com o mesmo nome, só que baseada no game Dragon's Lair do Super Nintendo. O jogo é praticamente o mesmo, a única coisa que mudou foi a tela de título e a tradução toda em russo. Fora isso, você estará jogando Dragon's Lair do começo ao fim. Acho que essa hack é a mais cara de pau que existe, eles só trocaram o nome e saíram vendendo por aí como um jogo exclusivo e original. Coitada de quem caiu nessa conversa, porque de Assassin's Creed aqui não tem nada. Hack games que ganharam versões para cartucho. Começando com um dos mais famosos enganadores de players da era 16 bits. Sonic 4 não foi lançado oficialmente pela Nintendo, até porque tinha aquela guerra entre as duas empresas e a probabilidade do Sonic ter algum jogo no Super Nintendo era abaixo de 0. Se esse fosse o sonho de infância do Sonic, só lamento pra ele. Mas alguém com muito amor no coração e tempo de sobra pegou o cartucho do ligeirinho, Speed Gonzales em Los Gatos Bandidos e fez algumas modificações, tirou o ligeirinho dali e colocou o Sonic no lugar. E também algumas frases do game foram alteradas na intenção de criar uma história que faça algum sentido. Tipo, aonde foi parar o ligeirinho e o que o ouriço azul está xeretando ali. E pior ainda, né? Fazendo tudo para salvar o Mario que está preso em uma gaiola. Só na hack mesmo, né? Pro Sonic querer salvar o bigodudo. Porque se fosse de verdade, o ouriço com certeza enfiaria um cogumelo venenoso à força na goela do Mario.
Bom, depois de um tempo o jogo ganhou uma versão em cartucho e até tem uma capa que engana qualquer um, já que antes da era da internet não tinha muitos meios para descobrir se o Sonic 4 era realmente original ou não. E até todo mundo ficar sabendo que esse game era falso, o tiozinho da locadora já ficou rico, né, enganando todos os moleques do bairro. Depois de sair da jaula, o bigodão da Nintendo quis dar o troco e apareceu no Mega Drive. Mas em vez de um jogo épico, saiu pior ainda que o Sonic do Super Nintendo. Aqui o jogo escolhido para ser modificado é Squirrel King, em que controlamos um esquilo doidinho que gosta de dar caixada nos inimigos. Na verdade aqui você controla Chip and Dale, ou Tic Teco, que sempre vemos na televisão, ou vimos pelo menos antigamente. Mas no lugar dos roedores, colocaram o Mario e o Luigi para carregar os caixotes de madeira na cabeça. E até que a aparência do personagem ficou boa, mas parece que esse Mario aí andou comendo muita pizza, porque ele está bem mais gordinho, hein? Fora isso e uma outra fase, o resto do jogo é totalmente diferente de Super Mario Bros. Nem o coitado do Yoshi apareceu por aqui. Valeu a tentativa, mas na minha opinião o jogo ficou péssimo. Seria melhor deixar o Mario dentro da jaula mesmo e evitaríamos que muitos jogadores de Mega Drive fossem enganados com esse cartucho. Enquanto a Nintendo e a Sega brigavam o tempo todo, os hackeadores de plantão criavam mais jogos terríveis, para conseguirem faturar uma grana alta às custas da ingenuidade dos jogadores das antigas. E numa época em que o mundo inteiro se maravilhava com os gráficos pré-renderizados de Donkey Kong Country 3, alguém já criava um jogo terrível para empurrar goela abaixo de algum ceguista sedento por um jogo da Nintendo. Esse game tentou fazer as fases, meio parecida com o original, mas os movimentos ficaram lentos e travados, fora os sons do game, né, que incomoda até se estiver no mudo. E diferente do original, que você podia salvar o jogo em qualquer um dos mundos, no cartucho malicioso não dava para fazer isso, não dava para salvar em nenhuma parte. E como era um sacrifício controlar esse macaco com cãibra, com certeza você morreria toda hora, e caso morresse demais desse game over, teria que começar tudo de novo, sem save, sem nada. Mas também, né, não adianta querer que o falso tenha o mesmo desempenho do original. No final dos anos 90, quem gostava de jogos de luta provavelmente conhece a série Tekken, que começou a levar os jogos de luta em 3 dimensões a outro nível, porque não era só a pancadaria em si. O jogo tem uma história bacana, cada personagem tem uma história que vai se encontrando ali no decorrer do jogo, e cada lutador tem a sua aparência e habilidades específicas, e por isso ganhou muitas versões nos anos seguintes, né? Inclusive até os dias atuais tem Tekken saindo aí e tá fazendo sucesso pra caramba. Mas quando a coisa começa a fazer muito sucesso, aí sim que os caras querem mesmo, né, criar uma hack e lançar no mercado negro de cartuchos. E dessa vez o alvo era o Super Nintendo, que recebeu uma versão exclusiva do jogo, só que em câmera lenta, e que os personagens até se pareciam com o game Tekken, mas era ruim pra caramba, hein. Pelo menos a imagem ali ficou parecido, lembra um pouco de Tekken, né? Mesmo sendo ruim e adoidado. Mas os hackers não se contentaram em acabar com a alegria dos possuidores de Super Nintendo, e também lançaram uma versão 8 bits de Tekken para jogar no seu Nintendinho. Não, nada a ver, irmão. Acho que se o NES tivesse vida própria, cuspiria esse cartucho pra fora e ainda dava um tilt permanente para o cara aprender a nunca mais enfiar esse treco aí no console. Aproveitando a febre Pokémon, que fazia muito sucesso na televisão e também nos portáteis da Nintendo, muitos oportunistas criaram jogos usando os personagens do Pokémon em vários estilos diferentes. E tem dois que foram os mais vendidos, ou os mais enganadores se você preferir. Porque Pokémon Stadium e Pocket Monster era como diz o ditado, por fora bela viola, mas por dentro pão bolorento.
já que a capa era muito bonita e chamativa, mas o jogo em si era uma verdadeira titica de galinha. O Pocket Monsters só tinha o Pikachu, com C ainda, né? Você é burro, cara, que loucura. Que tentava pular pra lá e pra cá no jogo de plataforma mais travado do planeta. Até dentro da Pokébola o Pikachu tem mais conforto que nesse jogo terrível aí do Super Nintendo. Mas além do Pikachu analfabeto, ainda tinha outro cartucho que andou trollando os mestres Pokémon dos games. Enquanto o original Pokémon Stadium estava no Nintendo 64, muita gente ainda estava conseguindo comprar o seu primeiro Super Nintendo. E jogar um game de 64 bits no Super Nintendo seria uma boa, hein? Por isso muita gente comprou o Pokémon Stadium. Só que não chegou nem aos pés da versão original. Claro que não dá para comparar os dois games, já que são consoles diferentes, de gerações diferentes. Mas assim como o Severino, essa versão em 16 bits quebrou o galho de quem só tinha o Mega Drive ou o Super Nintendo. Não é o melhor jogo de Pokémon, mas fazer o que, né? Era o que tinha para jogar. E pra finalizar, só vou citar o Ronaldinho Soccer, que acredito eu seja o jogo modificado mais jogado de todos naquela época. E quem não queria um game de futebol totalmente em português nos anos 90, né? Claro que não tinha aquela narração 100% profissional. Mas nesse caso o que prevaleceu foi a intenção mesmo, e no final das contas esse game se tornou um símbolo de nostalgia. E me responde uma coisa, você iria preferir um gringo falando enrolado durante o jogo ou um cara com uma voz esquisita dizendo frases épicas? Ô Silvio, eu vou pedir aos universitários ajuda. Esse game é um dos poucos cartuchos com jogos modificados que venderam pra caramba e faz sucesso até mesmo nos dias atuais, nem que for na memória dos jogadores. Hack de jogos antigos que ganharam versões em cartucho. Ao longo dos anos, muitos jogos baseados em Dragon Ball têm sido lançados por aí, uns bons e outros nem tanto, mas na grande maioria das vezes têm agradado os fãs. E aproveitando essa onda de sucesso, a empresa Hacksoft criou em 1995 uma hack com motor próprio, trazendo personagens do anime e lançando para o Famicom com o nome de Dragon Ball Z5, o que mais tarde seria conhecido como Dragon Ball Z Super, mas era apenas uma hack. E pode esquecer aquelas batalhas insanas e explosões épicas dos jogos de luta que tanto conhecemos em Dragon Ball. Aqui o estilo de jogo é o bom e velho beat'em up, e você pode escolher o Goku, Vegeta, Piccolo ou Kuririn, com a missão de derrotar dezenas de inimigos diferentes, inclusive alguns usam até armas de fogo, mas são tudo bem fraquinhos mesmo. Os personagens principais, que são aqueles que nós escolhemos, têm suas magias bem limitadas, eles não voam, não viram Super Saiyajin, não dão Genkidama, nem nada, só soltam algumas bolas de energia ali e somente isso, no máximo um pulo alto. Os movimentos então são horríveis e travados para um Saiyajin, imagine só se um Saiyajin tivesse esse movimento que vocês estão vendo, né? Morreria no primeiro episódio de Dragon Ball. Apesar de eu gostar de jogos beat'em up, esse Dragon Ball aí não tem uma batalha decente. E olha que em 1995, beat'em ups e jogos de Dragon Ball seria a combinação perfeita. Mas essa hack aí, Deus me livre, passou longe das expectativas. Já em 1996, a SEGA tentava sucesso com Sonic 3D Blast em seus gráficos isométricos que enchiam os olhos de qualquer jogador na época. O jogo não foi o sucesso esperado, mas deu origem a uma hack que ganhou versão em cartucho para o Game Boy, o Sonic 3D Blast 5. Bom, para começar, obviamente, os gráficos nem são em 3D, já que o jogo é de Game Boy. E os inimigos, músicas e jogabilidade foram baseadas nos 3 primeiros jogos de Sonic the Hedgehog, só que uma versão bem mais limitada e travada. Para você ter ideia, para derrotar um inimigo aqui só pulando em cima dele, pois se você tentar dar aquele spin dash que o Sonic vai rolando por cima dos inimigos, quem vai acabar morrendo é você.
Até existe sim o movimento Spin Dash nesse jogo, mas ele é inútil. Se você rolar pra cima de um inimigo, o Sonic que morre. Outra coisa que está em falta nessa hack são os chefes, não tem nenhum, serão somente 5 missões e final de jogo. O Eggman dessa vez ficou de fora. Mas fiquem tranquilos que isso não deixou o jogo mais curto, pois para terminar essa hack, para finalizar ela, vai ser bem difícil. Para você ter ideia, a maioria dos jogadores batem game over logo na primeira fase, e só depois de muitas e muitas fatalidades é que pegamos o jeito, e mesmo assim vai demorar um bocadinho para terminar. Outra coisa que chama atenção são as cutscenes no início do jogo, ou que deveria ser uma cutscene, né? Na verdade, você mal entende o que está vendo ali em algumas imagens muito rápidas, a não ser que tenha jogado o Sonic 3D Blast original, daí você sabe como era a cutscene. Essa é a cutscene original e essa é a cutscene da hack. Não, nada a ver, irmão. Pelo menos para quem somente tinha Game Boy nos anos 90 e queria desfrutar das fases em alta velocidade do ouriço supersônico, bom, caiu do cavalo, né? Porque Sonic 3D Blast 5 não faz jus à velocidade do Sonic. A mesma empresa Hacksoft, que fez aquele Dragon Ball que eu falei no início do vídeo, também criou outra hack e lançou em cartucho, dessa vez uma continuação não oficial de Boogerman, intitulado como Boogerman 2 The Final Adventure. Para quem não conhece, Boogerman é um jogo extremamente divertido e nojento ao mesmo tempo, lançado para o Mega Drive e Super Nintendo no ano de 1994. O jogo é muito legal mesmo, se você nunca jogou, jogue, porque vale a pena. E a versão 8 bits, criada em 1997, não ficou muito atrás. Se você levar em consideração as limitações gráficas do console, a falta de espaço no cartucho e o fato de ser um hack, Boogerman 2 tem lá suas qualidades. Vamos lá, os cenários ficaram bem coloridos e as fases, apesar de menores, ficaram bem semelhantes às originais, ou pelo menos lembram bastante as originais. Outro fator importante, talvez até o mais importante de todos, é a jogabilidade, que não é a mais perfeita do mundo, mas para um jogo em 8 bits, pode ser classificado como jogável. Aliás, a dificuldade desse game é bem menos do que os padrões dos 8 bits, né, que alguns jogos são quase impossíveis. Esse aqui, com um pouco de treino, você consegue finalizar em 20 minutos, vamos dizer assim, o que é até bastante para um jogo de 8 bits, já que as fases aqui não se repetem. Essa hack até que ficou bem feita, e pode-se dizer que se uma versão 8 bits tivesse sido lançada oficialmente para o NES ou Famicom naquele tempo, ainda assim faria bastante sucesso. Se você gosta de jogos 8 bits e suas habilidades são de jogos de luta, saiba que existe um MK3 exclusivamente hackeado e lançado para o Nintendinho. E apesar dos pesares, até que o game não ficou dos piores. Os sprites dos personagens ficaram extremamente parecidos com os originais, os cenários, apesar de limitados, também se assemelham bastante, e até os poderes de cada lutador foi preservado, ficou bem legal mesmo, deve ter dado bastante trabalho fazer essa hack. Pra você ter ideia dos detalhes, até sangue tem, e olha esse cenário com o Cyrax enterrado na areia, até a Midway ficaria de boca aberta com essa hack. Pena que não tem fatalities, brutalities, animalities e nem friendships. Mas daí seria querer muito, né? Também não tem nada demais no final, apenas uma tela de créditos e pronto, finalizou o game. As músicas também não são nem de longe as originais, devido às limitações de hardware do Famicom, mas ainda assim eu gostei bastante desse downgrade de MK3. E fica a dica aí, né, pra quem gosta do bom e velho desafio em MK, pode tentar finalizar essa versão sem medo. Nos anos 90, se você não tinha um Neo Geo em casa ou dinheiro sobrando para comprar fichas e jogar The King of Fighters nos fliperamas, a solução era comprar um cartucho de KOF exclusivamente hackeado com os lutadores em 8 bits.
Essa hack já está bem polida em comparação com outras versões que encontramos aos montes por aí, e foi modificada tendo como base o KOF 95 e contém 9 players jogáveis. Na primeira versão dessa hack, o Rugal não aparecia e nem tinha nenhum tipo de final. Você simplesmente ficava no loop infinito de lutas até enjoar, luta com todos, depois começa tudo de novo e ia jogando infinitamente. No entanto, uma versão mais moderna, bem mais completa, que aliás é essa que vocês estão vendo no vídeo, trouxe o tão temido chefão que agora você deve enfrentar no final. E tem até alguma história ali no final do game para você entender melhor o que está acontecendo. Bem melhor assim, né? Já os efeitos sonoros nem existem, aqueles sons de golpes e explosões característicos de KOF que tanto gostamos não aparecem nessa hack. Só uma música simples tocando ao fundo de cada cenário. Inclusive, os cenários também ficaram bem semelhantes aos originais, eu gostei bastante. Óbvio que essa versão não chega nem no chinelo de KOF 97 original, né? Mas para uma hack em 8 bits, não é de se jogar fora. Hacks que ganharam versões em cartucho para o Mega Drive. Bora começar com Counter-Strike, o famoso CS que tanto desgastou a molecada nas lan houses. Esse aqui dominou mesmo, nem o finado Orkut tinha tanto acesso quanto o famoso Counter-Strike naquele período, principalmente nesses estabelecimentos comerciais cheios de PC da Xuxa. E como o jogo fez muito sucesso, foram saindo outras e outras versões mais modernas nesses consoles mais recentes, até um hacker russo decidir fazer uma versão em cartucho para o Mega Drive. Só que esse jogo não se parece nem um pouco com o CS original, na verdade é uma modificação de um jogo que já existia na década de 90, e depois de algumas modificações aqui e outras ali, o hack foi lançado em algum momento após o ano 2000. Além do nome, o jogo ainda tem a mesma história, aqui você luta contra terroristas enquanto tenta salvar reféns. Pelo menos ainda é um shooter em primeira pessoa, claro, né, que com as limitações de um console de 16 bits. As intenções de quem criou essa hack podem até ter sido boas, mas vale muito mais a pena jogar o CS original. Outro FPS que caiu na onda dos hacks lançados para cartuchos do Mega Drive é Call of Duty Ghosts. É, isso aí, aquele jogo lançado em 2013. E para variar, mais uma vez foram os hackers russos os culpados de tudo isso. Uma desenvolvedora russa chamada BMB fez uma modificação no jogo Time Tracks da era 16 bits e lançou como se fosse Call of Duty Ghosts para o Mega Drive, ali entre 2013 e 2014. E assim como o primeiro jogo que apareceu aqui no vídeo, esse aqui passou longe do original. O verdadeiro Time Tracks foi lançado para o Super Nintendo em 1994 e tinha planos também para sair no Mega Drive, só que por algum motivo na época ele foi cancelado quando já estava quase pronto, ou seja, nada de Time Tracks para o Mega Drive. E foi aproveitando essa brecha que os hackers lançaram Call of Duty Ghosts 20 anos depois. Bom, sempre vemos alguns fãs pegando jogos cancelados ou inacabados, terminando o game e liberando na internet para toda a galera jogar de graça. Mas nesse caso o cara modificou o jogo, batizou de Call of Duty, lançou uma versão para cartucho e ainda saiu vendendo como se fosse um jogo original. Mais cara de pau que isso, acho que é impossível. Você se lembra da versão de Pocket Monster do Super Nintendo, que tinha um Pikachu bem bizarro, mais travado que jogo pirata de PS2? Não, nunca nem vi. Então, depois do não sucesso desse jogo, saiu também uma versão para o Mega Drive, que é a mesma coisa no quesito bizarrice e frustração. O jogo ainda está travado, o Pikachu parece que passou da conta na ceia de Natal e ainda está mais feio do que nunca. Só que todos esses indícios não foram suficientes para impedir que uma segunda versão do Pikachu bizarro fosse lançado exclusivamente para o Mega Drive. Dessa vez, o Super Nintendo ficou de fora. É, eu disse ficou de fora. Pelo menos diferente do primeiro, esse aqui tem uma jogabilidade que até passa. Dá pra jogar do começo ao fim, pular pra lá e pra cá, enfrentando outros pokémons que sempre estão zanzando no caminho do Pikachu analfabeto. Mesmo o game sendo muito curto, ainda vale muito a pena jogar essa segunda versão, que pelo menos está bem melhorada. A única parte estranha aqui mesmo é a tela inicial, que aparentemente mostra o Pikachu passando um fax, soltando um barroso, ou no bom e velho português, se aliviando da janta de ontem.
Se a intenção aqui era colocar o Pikachu sentado no chão, olhando pra você com uma cara de feliz, com certeza eles passaram longe. A explicação mais plausível que eu achei para essa situação constrangedora é que, para apresentar o jogo Pocket Monster 2, eles colocaram o Pikachu fazendo o número 2, só pode ser isso. Não vejo outra situação que colocasse o Pikachu nessa posição, literalmente. Vamos falar agora de um jogo de luta, na verdade uma mistura insana de vários lutadores dentro de uma hack do Mega Drive. Aqui temos, teoricamente, lutadores do Virtua Fighter 2 e Tekken 2. E eu já disse teoricamente porque eles não são tão parecidos com os originais, só o nome mesmo para você reconhecer quem é quem. Tem alguns parecidos sim, mas é exceção. O jogo vem com 11 lutadores, com técnicas idênticas e especiais idênticos. Todos só sabem pular, chutar e dar socos. No máximo, se você acertar o tempo do botão, dá até para dar um pisão no oponente e descontar boa parte da vida dele. Mas esse golpe é coisa rara, na maioria das vezes só sai chute e soco sem parar. Pra você ter ideia de como o game ficou tão travadão, tem até a opção de invencibilidade para 1 ou 2 jogadores. Ou seja, você pode ficar com a vida infinita. E assim, mesmo levando um couro do oponente, vai ganhar bem de boa. E agora pensa comigo, essa opção só é colocada em algum jogo se o game for realmente difícil, beirando o impossível. Ou se ele for tão travado e mal feito que só assim mesmo para alguém querer jogar e zerar ele, jogar do começo ao fim. E nesse caso é a opção 2. A capa e o cartucho até que ficaram boas, já o jogo não passou nem perto. Se você parar para analisar, fica claro que a verdadeira intenção dos hackers é pegar um jogo excelente que fez muito sucesso e é amado pelos fãs até hoje, estragá-los da pior forma possível e ainda assim lançar em cartucho com uma caixa bem bonita, torcendo para algum desavisado comprar, ou pelo menos é isso que parece. E nem o marsupial mais pirado de todos os tempos conseguiu se manter fora desse assunto e ganhou uma versão para o Mega Drive em 16 bits. Aí você pensa, mas Raul, um jogo do Crash para o Mega Drive seria uma boa, hein? Um jogaço que só cresce o número de fãs a cada ano que passa desde quando saiu para o PS1. Bom, isso é verdade, mas se eles tivessem pelo menos caprichado nessa hack, com certeza ele seria bem jogado. Só que aqui eles não tiveram nem a decência de mudar o sprite do personagem, que em vez do Crash deixaram o esquilo mesmo do jogo Zero, do jeito que estava eles não mexeram, só trocaram a capa do cartucho. Não tem Crash, não tem pêssegos para coletar, muito menos o Neo Cortex para atazanar a vida do protagonista. Aqui só modificaram a tela do início, colocando a foto da capa do game, e o resto é o jogo original, do jeito que existia já muitos anos atrás do Mega Drive. Para quem gosta de Zero de Kamikaze, tudo beleza, até passa. Mas se você comprar esse game achando que era algum Crash em 16 bits, sinto muito, filhão, você foi enganado. Pra quem tem o costume de jogar no celular, tenho certeza que já ouviu falar e possivelmente até jogou demais Angry Birds. Aquele jogo que você tem que arremessar o personagem contra uma estrutura gigante, na intenção de pôr tudo abaixo. Esse jogo até virou febre alguns anos atrás e por conta disso ganhou uma versão para o Mega Drive em cartucho, com tudo que tem direito, capa e tudo mais. A ação do jogo é basicamente a mesma, você tem que arremessar o seu personagem em direção ao alvo. Só que diferente da versão mobile, aqui as estruturas não vão se desfazendo com cada pancada recebida. Na verdade, você tem que causar um certo dano nela até poder passar de fase. O problema mesmo é que a física do jogo é bem complicada de lidar. Tem horas que o pássaro voa corretamente na direção do alvo e beleza. Já em outros momentos ninguém vê nem onde o pássaro foi parar, ele some da vista. Mas ainda assim diverte um pouco. No geral ficou bem parecido com o Angry Birds original e arrisco até dizer que ficou tão divertido quanto. Apesar de ser um pouco travado, esse aqui ainda compensa jogar no Mega pela diversão. E para encerrar o vídeo de hoje eu trouxe o GTA V, que conseguiu trazer todo aquele ambiente mundo aberto cheio de possibilidades para o console da Sega, sem perder a qualidade nem as possibilidades infinitas. Só que não. Errou!
O que realmente aconteceu foi que trocaram a capa do jogo Outlander de 1993 e tentaram vender como GTA V para o Mega Drive. E no final das contas, não tem nada a ver um jogo com o outro. Tá certo que lá em 1993 o jogo até foi bem jogado e elogiado, só que tentar empurrar esse jogo goela abaixo dos jogadores de GTA, eu acho difícil dar certo. Até eu que sou tonto não acreditaria que um GTA V para o Mega Drive poderia algum dia ser verdadeiro. Hacks que ganharam versões em cartucho para o Nintendinho. Começando com Resident Evil, que ganhou uma conversão do PlayStation 1 para o NES em 2003 pela empresa Woxin, que já era super famosa por criar jogos sem licença e lançar no mercado chinês. O jogo tem a mesma história do primeiro Resident Evil, só que aqui jogamos somente com a Jill Valentine, e até no começo do jogo tem uma introdução digna de survival horror, em 8 bits, claro. E na hora de jogar tem até os menus personalizados, os mapas bem detalhados, tudo como deveria ser. No entanto, o jogo tem um ponto fraco, que já é de costume dos hacks da empresa Woxin. As músicas e efeitos sonoros não tem nada a ver com o jogo original e na maioria do tempo são mais irritantes que a Ashley em perigo. Então, melhor jogar com o som baixo ou no mudo mesmo. O game lembra muito Resident Evil Gaiden lá do Game Boy Color, e até os combates parece que foram retirados do portátil da Nintendo, ficou muito parecido. Para quem já zerou todas as formas de Resident Evil, vai ser uma boa terminar essa versão em 8 bits, que apesar de muito mais limitada, é a mesma história no mesmo lugar. Os jogos de luta também não conseguiram escapar das versões pirateadas, e em 1993 uma empresa chamada Konisoft lançou Fatal Fury 2 para o Famicom lá no Japão. É isso aí, eu não falo Fatal Fury não, eu falo Fatal Fury mesmo. Apesar do nome, a jogabilidade é bem parecida com Street Fighter 2, e os personagens que aparecem são apenas os mais famosos da série, não aparecem todos não, foram só alguns bem selecionados. Mas o que faltou em personagens sobrou em criatividade, já que o game traz umas cutscenes até avançadas para uma hack, e algumas sequências de golpes, mesmo o NES tendo apenas 2 botões de ataque. E como qualquer bom jogo de luta, tem cenários variados, músicas para cada oponente, e um chefão que te faria gastar muitas fichas caso você estivesse jogando no fliperama. A única parte ruim é que investiram demais no começo e no meio do jogo e deixaram sem final. Quando você derrota todos os oponentes, o jogo não te manda nem um muito obrigado, só a tela escrito o nome de alguns programadores e pronto. É muita sacanagem até para um jogo não oficial. Quando saiu Earthworm Jim para o Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy e tantos outros consoles e portáteis, tivemos a certeza que um personagem não precisa ser tecnicamente bonito para ser protagonista num jogo e ainda fazer sucesso. Só que mesmo saindo até no Master System, uma versão no Nintendinho ficou em falta. Pelo jeito eles não fariam mesmo uma versão em 8 bits para o console da Nintendo. E foi nessa hora que os desenvolvedores paralelos entraram em ação. Essa versão foi lançada em 1997 e foi baseada em Earthworm Jim do Mega Drive. Bom, apesar do pouco espaço no cartucho, ainda coube muitas fases, que aliás ficaram bem parecidas com a versão original. O personagem é feio, mas o jogo é muito bom, e mesmo sendo uma versão não licenciada do NES, a diversão ainda é o ponto forte. Um gênero muito jogado nos anos 90 eram os famosos briga de rua. Depois de Streets of Rage, Final Fight, muitos outros jogos saíram com essa pegada, muitos mesmo. A maioria ficou na obscuridade, mas os que conseguiram fama são lembrados até hoje. Um desses famosos é Final Fight 3, que saiu para o Super Nintendo em 1996, bem no finalzinho dos 16 bits. Nessa época todos falavam de PS1 ou sonhavam ter o Nintendo 64. Mas a realidade mesmo para a maioria dos jogadores era o Nintendinho, ou Master System, né? Mas hoje estamos falando do NES.
A solução mais barata para jogar um Final Fight 3 então foi piratear uma versão em 8 bits. Esse jogo é considerado fácil até se comparado com o original do Super NES, já que aqui os inimigos vão aparecendo aos poucos, tem menos armadilhas e o caminho até o chefe final é bem mais curto. As cutscenes também foram retiradas do início e durante o jogo, mas isso garantiu algumas imagens bem bacanas no final, em vez de apenas uma frase e a palavra fim. Pelo menos aqui tem um finalzinho decente. Fora que as músicas foram retiradas 100% de Mighty Final Fight, aquele jogaço de 8 bits que foi pouco valorizado no NES. Mas enfim, as músicas são muito bacanas e esse já é mais um motivo para jogar essa versão não licenciada que a Capcom tanto condena. Falamos da Capcom, Street Fighter 2 também tinha que dar as caras por aqui. Essa versão ficou bem parecida em termos visuais. Alguns cenários retrataram bem o jogo original e até a jogabilidade passa. Dá para jogar algumas partidas legais, mesmo não sendo golpes exatos e magias precisas. O número de personagens também foi limitado a 4, mas a ambientação toda do jogo foi mantida, os efeitos sonoros são bem parecidos e as músicas adaptadas são o mais próximo possível do jogo oficial. Claro que não dá para exigir muita coisa, né? Mas ficou bem parecido. Tem até aquela abertura clássica. Claro que não é a mesma emoção de jogar Street Fighter 2 na arcade ou Super Nintendo e tal, só que em 1992, para quem ainda tinha o NES em casa, essa era a melhor opção. Ah, também tem Street Fighter 3, que era um tipo de versão melhorada do jogo. Esse aqui até lembra bastante alguns jogos de luta do Game Boy Color, e isso é uma coisa boa, deram um upgrade nervoso no game. Se você não se contentar com Street Fighter 2, tente o 3 que vai dar certo. Jogos de luta nunca foram meu forte, mas quando eu comecei a jogar Tekken, a coisa mudou. Não que eu tenha ficado bom no game, mas comecei a me interessar mais pela pancadaria. E se o jogo não fosse tão bom, não teria tantas versões até os dias atuais. Não espere gráficos tridimensionais ou filminhos no final de cada personagem. Aqui as lutas são simples, em cenários mais simples ainda. No entanto, a simplicidade não quer dizer falta de capricho. No game encontramos 16 jogadores, cenários variados e músicas diferentes para cada cenário, e como era de se esperar, um chefão duro na queda no final. A jogabilidade não é a coisa mais impressionante, mas com certeza você conseguirá dar umas boas pancadas em 8 bits. E para encerrar, tem uma empresa chinesa chamada Super Game, que já era perita em pegar jogos novos e transformar em 8 bits. Essa mesma empresa fez Mortal Kombat 3 pro NES, Pokémon e até The Lion King, também conhecida como o jogo dificílimo do Rei Leão. E geralmente as produções da empresa ficavam razoavelmente jogáveis no NES, e não foi diferente com Aladdin. Esse aqui foi baseado no Aladdin do Mega Drive, e até as músicas foram retiradas da versão do console da Sega. Claro que foram adaptadas e compactadas, mas ainda assim ficaram boas. O ponto forte aqui é a jogabilidade, já que o jogo exige que você dê saltos precisos a todo momento. Nisso, a empresa acertou. Claro que de vez em quando tem alguns problemas de colisão com os personagens, mas nada que atrapalhe a jogatina. Também diferente da versão do Mega, aqui tem apenas 4 fases, algumas cutscenes foram retiradas e aquela famosa fase bônus do Abu também não está presente. Não porque eles achavam aquela fase bônus pouco interessante, o fato é que por falta de espaço não coube essa fase no cartucho. Eu joguei demais a versão do Mega Drive e achei que essa versão ficou bem parecida, então vale a pena dar uma olhada. É isso aí, família, lá se foi mais um vídeo aqui do canal que está com essa nova proposta, que é divulgar o acervo de vídeos lá do Nostalgia dos Games. Todas essas curiosidades desse vídeo foram retirados de alguns vídeos lá do Nostalgia dos Games e vai ter muito mais por aqui. E se você gosta de vídeos longos assim, se inscreve aí e até o próximo vídeo.